Bem, irmãos, nós vamos ler aqui em Coríntios, no capítulo 12, a primeira carta, o versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. Nós vamos falar neste momento sobre ofertas. Nós vamos falar sobre dízimos. Porque, na verdade, nós julgamos necessário que se esclareça algumas coisas que nós vamos esclarecer neste momento à luz da palavra de Deus e guiados pelo Santo Espírito do Senhor. As ofertas, irmãos, elas têm um movimento muito grande no mundo espiritual. As ofertas não é tão somente você ir na igreja ou em algum altar e estender a sua mão lá e abençoar, e você volta para casa justificado. Não, não é bem assim. A Bíblia não diz isso. Em lugar nenhum. A Bíblia embasa, endossa esse pensamento, essa postura de muitas pessoas. A primeira coisa que o Senhor ele olha num ofertante é pessoalmente. A Bíblia diz assim com relação a um ofertante do passado, um ofertante muito feliz, diz assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja que Deus atenta primeiro para a pessoa, a postura, aquela atitude, o espírito da oferta. E diz também assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Veja que Caim também está em primeira mão. Porque certamente ele foi lá na algum canto da lavoura e pegou lá a espelta, aquilo que vinha pelas bordas da lavoura, e disse: é para queimar mesmo. E vou oferecer isso aqui, isso que está xoxo, alguma coisa nesse sentido. E ele ofereceu. Porque ele entendia que era para queimar, então que eu dei o pior. E a Bíblia diz que o Senhor não atentou para Caim, e muito menos para a espelta que ele trouxe e ofereceu ali no altar do Senhor. Veja que os macedônios, eles são as pessoas que mantêm o nosso ministério. Esse ministério da Igreja Pentecostal Maná Celeste, ele é mantido pelos macedônios. Esse é o título que o Espírito Santo deu a essas pessoas que ofertam nas nossas vidas, na minha vida e na vida da minha esposa, a pastora Almerita. Paulo diz: os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 9. Agora veja uma coisa. Os macedônios, eles ofertaram primeiro ao Senhor. Ou seja, é você ofertar a sua vida a Deus. Veja como que é o espírito de uma oferta. Ela é voluntária. Os macedônios foram voluntários.
ofereceram em primeira mão a si mesmos ao Senhor. E depois Paulo diz, depois a nós, os apóstolos. E depois, com muito rogos, né, eles pediram que queriam ser participantes daquele negócio de ofertar ali para a igreja mãe, para os pobres da igreja que estava ali em Jerusalém, os santos da Judéia. Então você pode imaginar que uma oferta, ela está relacionada muito com a postura, com o espírito, com a maneira com que a pessoa estende a mão para o altar. Eles ofertaram para Paulo e Paulo diz que teve as necessidades supridas. São as necessidades apostólicas. Nós estamos pregando das necessidades do apóstolo chamado Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. São as necessidades apostólicas, não mudou. Não mudou, as coisas não mudaram. Porque se Paulo tinha necessidade, Deus tem as necessidades hoje, que são supridas por nós, a igreja, o corpo de Cristo. Então nós vamos falar com os meus irmãos em qualquer lugar do Brasil a importância de aprendermos esses pontos importantes das ofertas e dos dízimos, dos ofertantes, dos macedônios, que de fato estendem a mão para o altar, mas com sabedoria. As ofertas, elas precisam ser, devem ser voluntárias, como os macedônios. Devem ser liberal, uma oferta liberal, uma oferta secreta, uma oferta alegre. Porque o Espírito Santo, esse mesmo Espírito aqui, ele diz que Deus ama quem dá com alegria. Agora, o dízimo, se as ofertas é um aroma agradável às narinas do Senhor, o dízimo é uma obediência, ele é estipulado, é 10%. E eu tenho ministrado, irmãos, que o dízimo é obediência. E a obediência, ela derrota gigantes. Quando Deus diz que Ele mesmo repreende aquele gafanhoto gigantesco ali, aquele migrador, aquele cortador, devorador, destruidor, diz que Deus mesmo repreende o devorador das áreas das vossas vidas. Aquilo que tem assolado você aí, irmão, a sua família, irmã, Deus mesmo repreende. Quando você levanta a oferta, quando você levanta o envelope com o dízimo, porque você está dando a Deus o que é de Deus. Porque já deu a César, né? Impostos, tributos, no Brasil tem tantos, né? A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E Deus não manda o anjo Gabriel. Seria eficaz. Esse serviço teria a sua eficácia. Ele não vai se servir do arcanjo Miguel para repreender esse demônio. Não. Deus mesmo repreende o devorador. E nesse caso não adianta a oração de qualquer pastor, porque nesse caso é via dízimo que Deus repreende o devorador, esse que age em muitas áreas de muitas pessoas que nos ouvem nesse momento, em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil. Quando você estiver ouvindo esse vídeo, vendo essa ministração, você vai entender esta realidade que nós pregamos aqui na palavra do Senhor. Agora eu quero tocar num assunto muito, mas muito delicado, de alta complexidade. Pasmem-se, uma oferta avessa ao Espírito de Cristo. Veja o que ela pode gerar. Desemprego. Talvez, pastor, as pessoas agora comecem a entender por que o desemprego ele
ele assola muitas nações, e o Brasil tem sido assolado pelo desemprego, tem aumentado e muito. É um flagelo o desemprego. Uma oferta que a pessoa coloca no altar que tem iniquidade, que tem pecado, ela gera o desemprego, e nós temos base bíblica para estarmos pregando isso. Ela pode gerar desemprego. Uma oferta num altar errado, numa porta errada, ela pode gerar fome. Uma oferta num sacerdócio que tem pecado, ela pode aumentar a ignorância. Uma oferta numa porta errada, num altar que não é idôneo para receber essas ofertas, esses dízimos, ela pode gerar pobreza. Veja só, a pessoa coloca lá a oferta e fica mais pobre ainda. E aí que a miséria dela aumenta. Nós temos casos. Você imagina que chega no nosso gabinete pessoa assim. A oferta errada, avessa ao Espírito de Cristo, ela pode gerar doença. A pessoa pode ficar doente, enfermar a sua família. Isso é um caso sério. Isso é algo sério, meu irmão. Ela pode gerar a iniquidade, aumentar para que a iniquidade daquele altar continue e perpetue. Porque a iniquidade, ela é a raiz do pecado. O pecado brota da iniquidade, está assim na palavra de Deus. Uma oferta avessa ao Espírito de Cristo, ela pode gerar essas coisas e fazer a pessoa errar o caminho do céu. Uma oferta errada, na direção errada, numa porta errada, ela gera muitas outras coisas. Ela pode gerar até mesmo a morte do corpo, a morte física. E morte espiritual, quando nós pregamos aqui, que ela faz a pessoa errar o caminho do céu. Mas ela torna você participante do altar. Porque um copo de água tem galardão. Isso você pode entender do lado positivo, mas imagina do lado negativo, do lado oposto. Outro lado da moeda. Ela pode gerar todas essas coisas e mais. Tornar você participante de iniquidade de santuário, de pecado, de altares. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. No Brasil tem portas que você deve ficar longe. Eu digo para você com experiência, com o histórico que eu tenho com Cristo. Porque se você ofertar nessas portas, nesses altares, essas coisas, esses pontos que nós falamos aqui, vão sobreviver na sua vida. Vão cair sobre a sua vida. A sua vida vai despencar por conta de uma oferta não orientada pelo homem de Deus, pela uma mulher de Deus. E nós temos pessoas capacitadas no Brasil para orientar a todos vocês. Não são muitas, mas temos. Bem, veja vocês uma coisa. Paulo diz, os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Ele tinha outras igrejas. Porque se ele diz, os irmãos que vieram da direção da Macedônia supriram a minha necessidade, ele tinha outras portas. Ele tinha outras igrejas. Uma das igrejas, Corinto, ele diz, eu não vou aceitar a oferta de vocês. Não é porque eu não os ame. Deus sabe que eu amo vocês. Mas é para cortar a ocasião dos que buscam ocasião. Oferta é algo delicado. Melindroso, eu diria. De alta complexidade, como nós já falamos. Porque as pessoas pensam que é só desovar dinheiro no altar e você vai sendo abençoado por Deus de qualquer forma. Você está enganado. Meu irmão, você está enganado. Você está ajudando a enriquecer pessoas. Tem pessoas riquíssimas. Saiu há poucos dias na mídia uma pessoa que já tem 100 milhões de reais já amontoado nas suas contas bancárias com ofertas. E você veja que as pessoas ofertaram, enriqueceu essa pessoa e elas continuam na miséria. E elas continuam com problema. E os problemas vão se agigantando. Porque, na verdade, não tiveram o cuidado de ver aonde estão ofertando.
Tem que ter cuidado. Aonde você vai? Onde você leva a sua família? Qual teto você vai estar debaixo? Qual altar que você vai estender a mão e abençoar? Porque é participante do altar, porque está assim no Evangelho. Agora, veja porque o Senhor deu esse título aos nossos mantenedores, os macedônios. Porque os macedônios, eles ofertam primeiro a Deus. Isto é uma regra. Primeiro oferta ao Senhor, depois a nós, os pastores. E em último lugar, a espécie, né? O vosso dinheiro, que você chama seu, a sua oferta de amor, a oferta alçada, que nós chamamos por aqui. E também os dízimos, né? Você devolve o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. E você não pode ficar com ele em mãos, porque certamente isso não traria bênção para as suas vidas. Então os macedônios, eles estão no coração de Deus. E são esses que nós queremos que oferta na Maná. Por isso, o título dessa ministração: Sou macedônio, sou Maná. Por quê? Porque isso é fundamental, isso é importante. Isso é um quesito que você não pode errar, porque isso tem muitas repercussões, isso tem muitas consequências. Queridos, macedônios estão no coração de Deus, nascem no coração de Deus. Oferta primeiro as vidas ao Senhor, a postura ao Senhor, o seu ser ao Senhor, depois a nós. E em último lugar, em terceiro lugar, né? O dinheiro. Nós queremos falar dos órgãos oficiais da Maná, nessa ministração específica sobre ofertas. E para você depois, você pode ligar para nós, o irmão, a irmã de qualquer lugar do Brasil, e nós vamos conversando, porque esse assunto nós demoraríamos aqui 1 hora, 2 horas, e nós não temos esse tempo nesse momento. A Rádio Dorcas, ela foi projetada por Deus para ressuscitar sonhos. Ela é gazela graciosa e ela restaura, ela restitui as dracmas que a pessoa perde na caminhada, não é? Na caminhada a pessoa vai perdendo as dracmas. A Rádio Dorcas veio para restituir essas dracmas perdidas. Então, nós temos os programas Postura de Fé e Madrugada com Cristo. P de postura, F de fé. PF, né? Prato feito. Isso é um órgão oficial da Igreja Pentecostal Maná Celeste. Nós temos o aplicativo, agora esse você pode lançar mão, porque é a sua acessibilidade facilitada, garantida, não é? O aplicativo Rádio Dorcas Web. Seu celular é com o Play Store, o Google Play, você vai usar aí, você vai baixar o aplicativo. Aplicativo Rádio Dorcas Web. Nós temos um e-mail. Pastor, eu quero mandar um e-mail. Quero enviar um e-mail para o senhor. Muito bem. contato@ministeriop.com.br. Esse é o nosso site, né? O site oficial. www.ministeriop.com.br é o site oficial da Maná. O e-mail é contato@ministeriop.com.br. É o e-mail oficial da Maná. Nós temos o hino do Ministério IP. Nós temos os vídeos no YouTube, no canal Maná Celeste no YouTube. Você vai ver aí muitas ministrações. Nós temos palestras específicas, aquela palestra direcionada ao empresariado, adube seus sonhos empresariais, aquela pessoa que quer sair da informalidade, né, ter seu negócio próprio. E para os namorados, a vida sentimental, né, noivos, recém-casados, que já fez bodas de ouro com 50 anos de casamento, nós temos vida sentimental regada pelo Espírito. E nós temos também, para as pessoas que querem investir, nós temos uma franquia de sorvetes. Nós estamos falando tudo isso aqui porque você pode lançar mão desses recursos, né? Você que é da área empresarial, nós temos uma franquia, os sorvetes Veludo, os sorvetes das 4 estações. Franquia, né? Sorvetes Veludo, sorvete das 4 estações.
E nós temos também, agora no projeto nós já estamos colocando em vigência, a livraria cristã aqui na nossa cidade. A livraria cristã aqui em Santa Vitória. Vinha do Senhor Livraria Cristã. E eu quero dizer, irmãos, que está tudo documentado nos papéis, tudo já catalogados em cartório, tudo registrado, patenteado, para não ter nenhuma chance, né, da pessoa plagiar isso aí, ou fazer cópia, ou sair por aí falando que é da Maná, né, e colocando esses órgãos aí em algum lugar do Brasil. Não, qualquer lugar do Brasil nós podemos colocar a Maná, com certeza. E também esses órgãos oficiais, essas empresas, não é? Mas a livraria cristã, essa livraria evangélica, ela traz por título Vinha do Senhor, né? Ficou muito bonito, né, pastora? Muito bonito. Vinha do Senhor, livraria cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, com relação a essas ofertas, com relação a esse assunto, a dízimo, eu não posso falar agora. Eu não tenho tempo. Mas você vai ligar para nós. Você vai enviar o seu e-mail aqui nesse e-mail aqui, oficial. contato@ministeriop.com.br, para a gente conversar, né? Você envia o seu e-mail, nós vamos conversando, vamos interagindo. contato@ministeriop.com.br é o e-mail oficial da Maná. Ou entra no site, né? www.ministeriop.com.br. E tem os faces também. O face da pastora Almerita, né? É PRA Almerita, Facebook. E Silas José Lima é o face do pastor. E nós temos os nossos telefones, nós vamos passar também, né, pastora? Nós temos 2 telefones, essas linhas são oficiais, você pode ligar para nós aqui, ó. 034, você de qualquer lugar do Brasil. 034 é o código de área de Minas Gerais. Então fica assim, ó, 034 92730244. Ou 034 9650 1742. Você pode entrar em contato conosco. Nós vamos conversar sobre a igreja, sobre as coisas de Deus, sobre ofertas, sobre dízimos e sobre essas empresas, sobre essas franquias, esses negócios, né, financeiros. Nós vamos conversando e com certeza Deus vai abençoando nós do lado de cá e você do outro lado aí que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento maravilhoso aqui de domingo. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Dorcas. Então fica muito fácil você sintonizar a Dorcas. Fica muito fácil você ficar conectado. É só você entrar nesse site www.ministeriop.com.br. E aí está a Rádio Dorcas. E com certeza você vai nos abençoar, ajudando aí a fazer o marketing, né, pastora, da Rádio Dorcas Web, essa gazela graciosa. Você tem aí a chance em qualquer lugar. A internet facilita tudo, né? Só no aplicativo. Né? E esse aplicativo ainda facilita mais ainda, né? Esse aplicativo, ó, Rádio Dorcas Web, só clicar lá no Play Store ou no Google Play, você já estará com a programação da Dorcas aí na sua casa, no seio, no mais íntimo da sua família, e com certeza você vai ser abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lance a sua semente de amor na Maná e prospere. Aleluia. Deus diz que é 100 vezes mais, né? 100 vezes mais nessa terra. Quando a pessoa abençoa o altar, irmão, quando a pessoa abençoa a Maná, quando a pessoa abençoa as nossas vidas, do pastor Silas José e da pastora Almerita, é 100 vezes mais nesta terra e no porvir a vida eterna. Olha que coisa linda. Lance nesse terreno próspero a sua semente de amor, porque ela vai nascer, vai florir, vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, nos endereços virtuais. É só você entrar nas redes sociais, com certeza você vai encontrar o pastor Silas José e a pastora Almerita. Seja um macedônio, nos abençoe, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, diz assim aquele santo do passado. Irmãos, nós queremos dizer uma coisa: você pode nos abençoar, deve nos abençoar, e nós vamos perguntando e você vai respondendo do outro lado. Irmão, da qual direção o Senhor está vindo para abençoar o altar? E você responde: da Macedônia, pastor. Irmã,
qual direção a senhora está vindo para abençoar a Igreja Pentecostal Maná Celeste? E a senhora responde: da Macedônia, homem de Deus. Assim, nesse espírito, com certeza, o Senhor abençoará a senhora, a sua família, todos os seus entes queridos. E também pensar nos seus negócios, né? Na empresa, na sua empresa, na sua fazenda, na lavoura, nas criação, aí no pomar, até mesmo na hortaliça. O Senhor Jesus falou na hortaliça, dízimo da hortaliça no Evangelho. Você pode nos abençoar e com certeza o Senhor irá abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos passar uma conta bancária, né, pastora? Ah, você está aí com a caneta, né, com o papel na mão. Vamos passar uma conta bancária. Banco do Brasil, conta corrente 26.708, dígito 2. Agência 1001, dígito 4. Banco do Brasil, conta corrente 26.708, dígito 2. Agência 1001, dígito 4. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um macedônio e nos ajude nessa obra missionária. Uma obra além fronteira, além mar. Uma obra que quer atingir aquela pessoa que Deus tem já determinado que ela vai para o céu. O Senhor quer enriquecer essa pessoa. E essa pessoa será enriquecida abrindo a mão para o altar. E abrindo a mão para o altar, você vai fazer movimentos nunca antes feitos. Abrindo a mão para o altar, o Senhor, a senhora, vai fazer movimentos nunca antes experimentado. Vai ser uma experiência maravilhosa, como aquele que tinha a mão mirrada. E pela voz de Cristo, ele estendeu a mão e foi curado. E teve a sua mão curada. E fez movimentos nunca antes conseguidos, porque estava debaixo da palavra de Deus. Estende a sua mão para o altar e abençoa a Igreja Pentecostal Maná Celeste. E Deus abençoará você e toda a sua família. Deus abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.